Vamos orar. Senhor Deus, Santo e misericordioso que nos ama, antes realmente nós partimos de Senhor Deus e estávamos dentro do pecado. Realmente Senhor Deus teve misericórdia de nós. Noutrora, realmente nós éramos inimigos e precisávamos realmente receber o julgamento de Senhor Deus, mas pelo seu grande amor de Senhor Jesus Cristo, realmente morreu por nós e derramou o seu sangue precioso. E assim remiu todos os nossos pecados. E assim agora nós não precisamos mais receber o julgamento e o juízo, Senhor Deus. E nós nos tornamos agora filhos do Senhor Deus para entrar no reino de Deus. E todas essas coisas, e todas essas graças que nós recebemos, mais uma vez eu agradeço diante do Senhor Deus e louvo e glorifico. Realmente, este tempo que Senhor Deus permitiu hoje, nós que recebemos a salvação pelo seu sangue precioso, que Senhor Deus possa permitir o seu amor e graça, para que nós possamos ouvir a sua palavra e louvar ao Senhor Deus. E assim, estando dentro da comunhão entre os santos. Este tempo também que, Senhor Deus, possa realmente, cada pessoa, Senhor Deus, cuide a vida deles, que possa segurar cada um deles. Realmente, tem muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra, que Senhor Deus possa permitir a graça para que eles possam ouvir a sua palavra e receber a misericórdia. Senhor Deus, continuamente conduza a vida deles. Através do sangue precioso de Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos irmãos dentro dessa comunhão, tornando Deus o nosso Pai. Que, Senhor Deus, realmente nós possamos estar dentro de Cristo até o resto das nossas vidas. Senhor Deus, por favor, nos conduza. Realmente não está tão longe a volta de Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos viver uma vida sem vergonha diante do Senhor Deus. Que possa estabelecer a nossa vida perfeitamente diante do Senhor Deus. Realmente muitas pessoas também receberam a salvação desta vez. Que Senhor Deus, através do seu sangue precioso, possa segurar a vida deles para que eles possam viver corretamente diante do Senhor Jesus Cristo até a sua vinda. Senhor Deus, conduza eles através da sua palavra verdadeira, que nós possamos viver uma vida santa e fiel diante do Senhor Deus. Realmente os irmãos que não participaram hoje e os irmãos que também estão doentes, que Senhor Deus possa cuidar deles. E se os irmãos estiverem com o coração fraco também, nas dificuldades, que Senhor Deus possa permitir a sua graça e misericórdia. Que nenhuma pessoa ele pereça, que Senhor Deus possa segurar a vida deles mais uma vez. Realmente todas as igrejas da Coreia e também dos outros países, que Senhor Deus possa segurar e guiar a vida deles, para que eles possam estar realmente do poder de Senhor Deus, para que eles possam evangelizar fortemente dentro da sua vida de fé, que eles possam estar continuamente dentro do poder de Senhor Deus, conduzindo a vida deles. Senhor Deus, permita uma palavra adequada hoje para os irmãos e também que, Senhor Deus, permita uma palavra para que nós possamos compreender o que pode acontecer pela frente mais uma vez. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Marcos capítulo 4. Vamos procurar Marcos capítulo 4. Novo Testamento, Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Vamos ler. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Eu irei ler. E dizia:
O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Até aqui. Semana passada, realmente nós reunimos todos os dias para aprendermos a palavra, e desta vez também muitas pessoas e novas pessoas também participaram. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, ele sabe o quão importante e precioso é a salvação que ele recebeu. E quando outras pessoas recebem a salvação, realmente sabemos o quão importante é a salvação dele também. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, fala: como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação? O grande pecado que nós cometemos diante do Senhor Deus não foi um pecado de crime ou pecado especial ou pecado grande, mas é um pecado de não aceitar a salvação que o Senhor Deus permitiu para nós. Essa grande e preciosa graça que de perdoar nossos pecados, realmente nós demos as costas para essa grande salvação. E também, realmente é um pecado que nós não podemos correr ou dar desculpa na frente do julgamento de Senhor Deus. Isso é o verdadeiro pecado. E também nós que recebemos essa tão grande salvação, se nós não pregarmos o Evangelho, se torna um grande pecado. Se olharmos o apóstolo Paulo, o 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele fala: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quando cometemos alguma coisa maligna, isso é pecado, mas quando nós não fazemos trabalhos santos para o Senhor Deus, também é pecado. Por isso, em Tiago capítulo 4, versículo 17, está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Realmente, um cristão, se tiver a oportunidade de ajudar outras pessoas, é necessário que ele ajude. Mas entre o trabalho santo, o maior trabalho santo diante do Senhor Deus é você espalhar e testemunhar o amor precioso de Senhor Deus, para que um pecador consiga entrar no reino de Deus. Realmente não existe um trabalho mais santo do que isso. Realmente nós, cristãos, podemos fazer este trabalho. Para que esse evangelho chegasse até nós, muitas pessoas eles se esforçaram e morreram para evangelizar. Então nós não devemos esquecer desse trabalho. E através deste grande trabalho, ouvimos este evangelho e recebemos a salvação. Então nós precisamos espalhar essa grande graça para outras pessoas. Por isso nós somos devedores. O apóstolo Paulo fala que nós somos devedores. Então o cristão é necessário que tenha essa responsabilidade de pagar essa sua dívida. E se uma pessoa ele tiver uma grande dívida e não querer pagar e nem pensar em pagar e viver de qualquer jeito, realmente essa pessoa é uma pessoa muito insensata. E isso é um grande pecado. Nós realmente talvez não tenhamos dívidas na nossa vida cotidiana, mas nós temos uma grande responsabilidade de pregar este evangelho para outras pessoas, porque nós somos devedores de acordo com o apóstolo Paulo. Já que nós somos devedores, é necessário que nós preguemos fortemente esse evangelho, como o apóstolo Paulo pregou para Roma. E os irmãos que receberam a salvação primeiro, é necessário que eles preguem fortemente para a família, parentes e para os amigos. É necessário que ore e que também sacrifique seu tempo e seu trabalho
e se esforce para este trabalho. É necessário que uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, que pregue para outras pessoas, para que a outra pessoa consiga receber a salvação. E isso é a maneira de Senhor Deus. Se caso um cristão ele fecha sua boca e não pregue para outra pessoa, realmente ninguém consegue receber a salvação. Como está escrito, como ouvir se não existe ninguém que pregue? Realmente, se não prega, não tem como ouvir e também não tem como acreditar. Realmente, o cristão ele tem uma grande responsabilidade e objetivo de pregar este evangelho para outras pessoas. Por isso, em Salmo 118, versículo 17, está escrito: Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Os cristãos que estão vivendo neste mundo, realmente qual é o objetivo verdadeiro deles? Eles estão vivendo para salvar outras pessoas. Para Senhor Deus, realmente o espírito de uma pessoa é mais precioso do que toda a criação deste mundo. Senhor Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao verdadeiro arrependimento. Ele espera como 1000 anos como um dia. É necessário que o cristão tenha esse mesmo coração de Senhor Deus. Com este coração, é necessário que ele pregue com grande fervor para outras pessoas, para que Senhor Deus consiga mudar o coração dessas pessoas, para ir diante de Senhor Deus, para Senhor Deus salvar a vida deles. Por isso, uma pessoa, para receber a salvação, é necessário da graça de Senhor Deus, e a oração dos cristãos e do seu esforço, e é necessário do grande trabalho do Espírito Santo para testemunhar e testificar o grande evangelho e a salvação de Senhor Deus. Essa é a maneira de Senhor Deus salvar os homens. Por isso, desta vez, muitas pessoas também participaram da conferência e oraram e se esforçaram para pregar o grande evangelho do Senhor Deus. E realmente nesta conferência também muitas pessoas compreenderam a graça de Senhor Deus e receberam a salvação, e eles tiveram a certeza da sua salvação. Nós não sabemos quantas pessoas receberam a salvação, mas sabemos que Senhor Deus, Ele sabe, e a pessoa que recebeu a salvação também sabe. Algumas pessoas realmente quando participam na conferência, ele pode receber a salvação na conferência que ele participou, mas tem outras pessoas que precisam participar 2, 3 conferências para ter a certeza no seu coração sobre a salvação. Nesse caso, uma pessoa ele escuta bastante a palavra e ele não conseguiu compreender, é necessário que ele escute 2, 3 mais vezes, mas não precisa se entristecer, porque em Jeremias fala que Senhor Deus fala que realmente se você busca o Senhor Deus, realmente o Senhor Deus ele está próximo de você. Então quando você está perto da sua salvação e você busca mais o Senhor Deus ele está mais próximo e você pode receber a salvação. Quando você se esforçar realmente em ouvir mais a palavra, realmente o Senhor Deus pode permitir a graça em vocês. E algumas pessoas, quando eles estão vivendo a sua vida cotidiana, realmente por causa de tempo, por causa de problema, eles falam, na próxima vez eu ouço a palavra, próxima vez eu participo. Mas realmente o Satanás, ele não deixa você participar ou você consiga ir para a conferência. Por isso, cristão e pessoas também precisam se esforçar para que possa participar nas conferências, para que Senhor Deus possa permitir graça para você receber a salvação. Realmente, mesmo nós ouvindo a palavra, quem pode permitir o entendimento da salvação é apenas o Espírito Santo. Então, esse grande trabalho do Espírito Santo é um grande milagre que Ele faz na nossa vida. Realmente, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele fez vários milagres. Ele ressuscitou mortos, Ele realmente acalmou os mares, Ele deu pão, multiplicou os pães, curou os enfermos. Todos esses milagres que o Senhor Deus fez, depois da sua morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo veio a este mundo. E esses milagres agora são milagres de salvar o nosso espírito. Então o Espírito Santo realmente ele veio salvar o nosso coração. Antes nós morremos através da nossa carne,
e do nosso pecado. Mas agora, depois que recebemos a salvação, não só salva o nosso coração e o nosso espírito, mas ele realmente cura e santifica esse nosso corpo que era corrupto, que era cheio de pecado. E assim nós podemos abrir a nossa visão espiritual e realmente podemos ver um mundo espiritual, um mundo eterno de Senhor Deus, que nós não podíamos ver antes com o nosso corpo carnal. E como se o demônio estivesse saindo do nosso corpo, realmente toda a malignidade do nosso corpo, ele sai do nosso corpo. E realmente como o Senhor Jesus Cristo acalmou os mares, realmente todo o nosso coração também fica calmo e nós podemos ter a paz de Senhor Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele realmente repartiu os pães para outras pessoas, esse grande milagre, nós podemos repartir o nosso coração para outras pessoas. Então, através do sangue precioso de Cristo, realmente as pessoas que receberam a salvação e participaram do culto de domingo hoje, realmente sejam todos bem-vindos diante de Senhor Jesus Cristo. Eu realmente estou muito grato e feliz diante do Senhor Deus. E em Lucas capítulo 15, versículo 7, a Bíblia fala também que realmente assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Realmente, quando muitas pessoas receberam a salvação, acredito que Senhor Deus ele ficou muito mais contente. Então, por isso, nós também precisamos alegrar junto com o Senhor Deus. Nós precisamos nos alegrar no trabalho do Senhor Deus. E quando o Senhor Deus entristece por alguma coisa, nós também precisamos entristecer. E se caso o Senhor Deus ele não gosta de algo, nós também não devemos gostar. Realmente todas as coisas nós precisamos adaptar cada vez mais com o Senhor Deus. E as pessoas que receberam a salvação precisam lembrar que agora está começando a verdadeira vida de fé. Quando uma criança nasce, realmente ele tem uma ligação forte com o pai, mãe, irmão, irmã. Por quê? Isso é uma família, um parentesco. Todos eles estão dentro da vida, todos eles estão ligados por uma ligação chamada família. Nós realmente recebemos a salvação e também nós recebemos uma ligação da vida de Senhor Deus. E agora nós tornamos um dentro de Senhor Deus. Agora nós pertencemos ao Senhor Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, fala que nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Realmente este mundo tem família. E a família, quando vive neste mundo, eles amam uns aos outros, ajudam uns aos outros. Mas isso é uma regra da vida. Mas isso não é uma coisa duradoura, porque isso é da carne, porque da carne não consegue ser eterno. Realmente eles vivem mais ou menos alguns anos deste mundo e acaba a vida deles. Eles podem talvez ajudar outras pessoas carnalmente, mas não conseguem ajudar o espírito dele através da carne. Por isso, o nosso Senhor Deus, Pai, já que Ele amou nosso espírito, Ele salvou nosso espírito e Ele deseja levar nosso espírito para o reino de Deus. E Ele permitiu essa grandiosa graça de que nós podemos entrar no reino de Deus e chamar o Deus de Pai. Se olharmos no Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo ensina para que nós oremos diante do Senhor Deus de Deus Pai. Nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai porque nós nascemos de novo diante do Senhor Deus. Se uma pessoa não nasce de novo, ele não consegue chamar o Deus de Pai. Em João capítulo 8, os judeus eles chamam Deus de Pai e o Senhor Jesus Cristo fala que o seu Pai não é Deus, mas vocês são pecadores. Vocês são filhos do diabo. Jesus Cristo ele disse em João capítulo 8, versículo 44: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os judeus, quando eles nascem, realmente eles aprendem desde o seu nascimento a Bíblia, guardam as leis. Eles realmente oram, eles guardam o sábado, eles dão dízimo, eles fazem todas as coisas e chamam a Deus de Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala para não chamar o Deus de Pai, mas que o Pai deles são o diabo. Por que o Senhor Jesus Cristo ele falou uma coisa tão séria
e forte para essas pessoas. Realmente, através dessas coisas, os judeus eles decidiram matar Senhor Jesus Cristo. Ele está me chamando de filho do diabo. Realmente, o diabo trabalhou fortemente no coração dos judeus naquele tempo. O diabo, ele realmente trabalhou no coração da Eva e Adão para que ele comesse a árvore e morresse. E também trabalhou no Caim, matando o Abel. E ele realmente trabalhou dentro do coração dos judeus para que ele crucificasse o Senhor Jesus Cristo, matasse o Senhor Jesus Cristo, matasse os profetas. Realmente, o diabo, até hoje, ele se esforça para atrapalhar o grande trabalho de Senhor Jesus Cristo. Realmente, o Satanás, ele ainda trabalha no nosso coração. E nós precisamos saber que o diabo, ele trabalha continuamente no coração daquelas pessoas que não receberam a salvação. Realmente, quando uma pessoa ele está orando, Deus, meu Pai, não é porque você está imitando ele que Deus vai se tornar seu Pai. Será que Senhor Deus vai te chamar de filho? Não, você só pode chamar Deus de Pai realmente quando você nasce novamente, recebe a salvação. Quando você se torna filho de Deus, quando recebe a salvação, o Espírito Santo ele entra dentro de nós e trabalha dentro de nós para que nós possamos chamar Deus de Abba, Pai. E assim, Senhor Deus pode nos responder de filho. Realmente assim nós podemos ter uma ligação eterna de amor. Quando você chama Deus de Pai, realmente essas pessoas que estão nesse grupo, podemos chamar de irmãos. Quando nós chamamos tal pessoa de irmão, é porque todos nós somos filhos de Deus. Realmente nós podemos estar junto com o Senhor Deus eternamente, 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, e infinitamente iremos morar junto no reino de Deus. Por isso nós estamos vivendo juntos agora, neste mundo, unidos. Por quê? Porque nós somos a família do Senhor Deus. As pessoas que receberam a salvação antes ou as pessoas que receberam a salvação depois, é necessário que uns ajudem os outros para que realmente possa trabalhar fortemente. Então, as pessoas que receberam a salvação primeiro, é necessário que segure e sustente as pessoas que receberam a salvação agora, para que eles possam crescer fortemente dentro do Senhor Jesus Cristo. É necessário que vocês preguem e trabalhem fortemente para que realmente possa viver pelo Evangelho. Não é porque uma criança nasceu que acaba o trabalho dos pais. Não, desde então os pais começam a trabalhar mais e mais, sacrificando a sua vida para o crescimento do filho. Da mesma forma, realmente cristãos também, eles precisam crescer fortemente dentro de Senhor Deus. Senhor Deus continuamente nos protege e nos guia para que nós possamos crescer dentro do Senhor Deus. Por isso nós precisamos saber que depois da nossa salvação, continuamente vem o trabalho do Senhor Deus dentro da nossa vida. Por isso uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, é necessário que ajude as pessoas que receberam a salvação recentemente, para que ele possa viver vida de fé, possa andar no caminho do Espírito e podendo ter esse sustento e ajuda dentro do Senhor Deus e dentro da igreja. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação na mesma hora não consegue viver a sua vida sozinha. É a mesma coisa de um bebê recém-nascido que querer viver a sua vida. Realmente precisa de ajuda da família. É necessário que a família esteja junto com ele. Isso é a verdadeira vida de fé. Nós estamos começando a nossa vida de fé agora. Por isso nós, como cristãos, devemos viver uma vida correta diante do Senhor Deus. Realmente nós não podemos aprender todas essas palavras de uma vez. Realmente nós iremos aprender pouco a pouco. Então, cristão que recebeu a salvação recentemente, é necessário que ele ouça a palavra pouco a pouco para conseguir entender. Porque não tem como você entender toda a palavra tudo de uma vez. Realmente tem que ouvir pouco a pouco para que você consiga compreender a palavra. Realmente as pessoas que receberam a salvação recentemente, eles vão viver como as pessoas do mundo. Por quê? Porque dentro do coração deles não tem vida, não tem espírito, não tem uma origem do Senhor Deus dentro do seu coração. As pessoas que receberam a salvação realmente são filhos de Deus. Irão viver eternamente com Deus no reino de Deus. As pessoas que receberam a salvação não podem viver
viver como filho do diabo. Não tem como um cristão ele viver com as pessoas que vão para o inferno. Como é que nós podemos ter amizade com as pessoas mundanas? Realmente nós somos filhos da luz. As pessoas que não receberam a salvação, eles são filhos das trevas. Como a luz pode estar junto com as trevas? Realmente precisa ter esta separação dentro de nossas vidas. Realmente isso é o resultado, é o testemunho da nossa vida, é uma prova que nós recebemos a salvação. E quando nós recebemos a salvação, realmente ouvimos a palavra através da sua graça. E depois da nossa salvação, realmente a nossa vida de fé precisa crescer constantemente. Precisamos viver uma vida adequada diante do Senhor Deus através da palavra. E depois que nós recebemos a salvação, realmente nós precisamos estudar fortemente a Bíblia. É muito difícil você conseguir compreender a palavra sozinho. É necessário que você decore também, mas precisamos aprender a Bíblia juntos. E quando nós estivermos aprendendo a Bíblia juntos, podemos experimentar realmente qual é o amor de Deus e o que é o poder do Senhor Deus. Já que nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver como cristãos uma vida adequada diante do Senhor Deus. E assim nós podemos crescer a vida de fé. Muitas pessoas, eles falam que acreditam em Senhor Jesus Cristo, mas eles não acreditam verdadeiramente. Realmente não tem como crescer verdade e a vida de Senhor Jesus Cristo dentro dos corações deles. Depois que uma pessoa recebe a salvação, eles sabem e compreendem que a palavra de Senhor Deus é verdadeiro e consegue trabalhar nosso coração, consolando e permitindo grande felicidade e também dando sustento e sabedoria. Por isso, não só pela boca, mas o cristão precisa realmente viver a vida fiel de fé diante do Senhor Deus. Nós recebemos a salvação de acordo com a Bíblia e também cristãos precisam viver as suas vidas de acordo com a Bíblia. Realmente, desde o começo até o fim, eles precisam viver de acordo com a Bíblia. Como um bebê recém-nascido, ele está dentro dos cuidados da sua família e dos seus pais. Nós também, cristãos que recebemos a salvação, precisamos estar dentro e junto com os irmãos que permitiram para que eu pudesse receber a salvação, porque ali é a família de Senhor Deus, ali onde eu posso compartilhar. Realmente, quando uma criança ela nasce, ela não se torna membro da sua família. O cristão também, quando ele recebe a salvação, ele está dentro daquele grupo santo, nos tornando uma família. E os cristãos, eles realmente precisam aprender como devem viver as suas vidas dentro da igreja, não só na igreja da Coreia, mas também a igreja internacionais também. Que realmente a nossa missão tem 606 igrejas em 66 países. E na Coreia também tem várias igrejas, mais de 200 igrejas que vivem como uma família pregando este evangelho. E por isso, realmente nós, e pelo todo mundo, nós precisamos continuamente propagar este evangelho. Realmente as pessoas continuamente estão nascendo de novo dentro de Cristo. Por isso, é necessário que nós preguemos apenas palavras importantes e objetivas. Porque se nós não pregarmos desta palavra, realmente isso se torna um grande problema futuramente. Nós precisamos pregar fortemente, não só na Coreia, mas também para todos os outros países. A nossa palavra que estou pregando agora também era espalhar para todos os outros países. Realmente, daqui a alguns dias, essa palavra estará na internet para que muitas pessoas de outros países também possam ouvir e compreender a palavra. Por isso eu tenho uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho. A palavra que nós lemos hoje, o Senhor Jesus Cristo que disse, Senhor Jesus Cristo, Ele falou uma verdade muito importante. Ele deu uma parábola para explicar uma palavra. Se olharmos no Marcos capítulo 4, Senhor Jesus Cristo, Ele deu parábola para explicar a sua mensagem para as pessoas.
Podemos dizer que esta é a última parte. Por isso, no versículo 26 do Marcos capítulo 4, vamos ler todos juntos. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Realmente, o reino de Deus, Senhor Jesus Cristo, Ele está falando por que ele veio a este mundo. Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, para levar eles para o reino de Deus. Senhor Jesus Cristo veio para que todos eles não pereçam, mas tenham a vida eterna para entrar no reino de Deus. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo ele fala e dizia, o reino de Deus é assim, então realmente é um preparo para que os pecadores possam conseguir entrar no reino dos céus. Um homem lançasse semente à terra. Quem é que lança semente? Realmente na Bíblia fala que a terra, o mundo é a terra, e realmente a semente é a palavra de Senhor Deus. Realmente dentro da semente tem uma vida, por isso dentro do nosso evangelho também temos a vida eterna. Por isso, quando essa semente cai na terra e quando tem uma água e tem uma temperatura adequada, realmente, quando você compreende esta palavra e acredita, e assim inicia a vida de Senhor Deus no nosso coração. Por isso, quando fala que lança-se semente à terra, nós somos um cristão que temos um campo para aceitar essa semente. Senhor Jesus Cristo ele dá uma parábola dizendo que outros são como terras rochosas, outros terras espinhosas, outro uma terra que está na rua e outro uma boa terra. Quando você é lançado a semente e o coração dele não está preparado, o Satanás vem e rouba esta palavra do coração dele. As pessoas, eles ouvem a palavra, mas não conseguem receber a salvação, e aquela palavra fica na mente dele, e o Satanás rouba essa palavra dele. Quando a semente ele cai em boa terra, podemos ver que eles compreendem a palavra. Mas é muito difícil ter pessoas com boa terra no seu coração. Realmente tem algumas pessoas que são simples, que são verdadeiras, têm um coração de uma criança. Mas é muito difícil, mas a maioria do coração das pessoas são como a da rua, que são violentas, fortes, e pessoas que têm um coração como terra rochosa, que está cheio de pecado, e como terra de espinhos, que ele está com a ganância deste mundo. Este mundo está desenvolvendo a tecnologia, sabedoria, cultura, jogos. O mundo cada vez mais vai desenvolvendo para facilitando a vida das pessoas. E essas pessoas, eles realmente sentem mais dificuldades para aceitar a palavra. E a terra dura, a terra de pedra, terra de espinhos, realmente nós precisamos lavrar para transformar ele em boa terra, para que nós possamos colocar a semente. Por isso, quando uma pessoa participa na conferência, nós podemos ver que a conferência tem este trabalho para lavrar esta terra. E existem realmente algumas pessoas que eles falam, eu posso ir para o inferno, você que vai para o céu. Pessoas gritam desta forma. Por que eles falam isso? Porque eles realmente não sabem a verdadeira existência do inferno e reino de Deus. Por isso, quando uma família ele pede, ora para que ele possa ir para a conferência, eles decidem o coração e ouvem a palavra. E assim, quando eles veem através da Bíblia que Senhor Deus está vivo, que criou todas essas coisas, que criou os céus e as terras, o mundo, o trabalho do Senhor Deus. Então, desde o primeiro dia até o último dia, quando eles percebem que tudo está de acordo com a Bíblia e acontecendo de acordo com a Bíblia, eles realmente se arrependem. E podem ver a diferença entre pastores que falam que precisam fazer boas obras para receber a salvação. E quando eu participo da conferência, e quando eles estudam sobre a história da humanidade, a história de todas as coisas que aconteceram neste mundo através da Bíblia, eles compreendem que realmente a Bíblia é verdadeira e este mundo é verdadeiro, porque a Bíblia foi escrita há 3.500 anos atrás. Então eles só conseguem ficar surpresos com isso. E passados os tempos, eles abrem o seu coração
para a palavra, e assim eles compreendem e reconhecem a existência de Senhor Deus. E eles realmente sabem o quanto eles são pecadores e fracos e medíocres que eles são diante do Senhor Deus. E quando ele tiver um coração realmente humilde e de misericórdia, ele pode receber a salvação como uma ovelhinha. E assim, Senhor Deus, Ele permite a sabedoria para que ele possa compreender a palavra. Realmente, quando você compreende a palavra da salvação, não aconteceu porque você é inteligente. Quando Pedro ele disse que Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Senhor Jesus Cristo ele fala que o Pedro é bem-aventurado. Quem fez ele a saber disso? Não foi ele, mas sim Senhor Deus que está nos céus permitiu a sabedoria para que ele pudesse compreender isso. Então, realmente, o Espírito Santo ele faz para que nós possamos compreender e reconhecer a graça de Senhor Deus na compreensão do Evangelho. Então, quando nós estamos semeando a semente na terra, aqui no versículo 27 fala: e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Realmente, a semente ele foi semeada, mas ele não sabe como ele cresceu. E como é que ele veio crescendo, brotando e crescendo. Realmente, quem faz crescer, na verdade, é Senhor Deus que faz crescer. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, apóstolo Paulo ele fala: pelo que nem o que a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Realmente, quando uma pessoa ele recebe a salvação, Senhor Deus permite para que ele possa crescer fortemente. Quem faz brotar e crescer, tudo é Senhor Deus. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso é uma coisa muito extraordinária. Ele brotar, crescer e ter frutos, realmente, quem pode explicar isso cientificamente? Algumas pessoas falam que isso é a regra da natureza. Não existe regra na natureza. Tudo é Senhor Deus. No versículo 28 ele está escrito: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Realmente, quando chega o fruto, se mostra e mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Primeiro vai nascer o broto. Esse é o início da vida. E depois que nasce o broto, ele cresce. E depois, quando ele cresce, isso é um começo do crescimento da vida. E assim, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga. Eu quero separar e dividir detalhadamente para explicar esta palavra. Realmente nós podemos falar que a salvação é 3 tipos de salvação. Entre as salvações, realmente, na Bíblia, tem 3 salvações muito importantes. É salvação, mas o significado de cada salvação é diferente. Realmente tem o nascimento, o crescimento e realmente a formação da salvação. Em questão de tempo, nós podemos falar que é o passado, que nós recebemos a salvação. É uma coisa passada, que recebemos a salvação do nosso pecado. Por isso, quando uma pessoa ele fala que recebe a salvação, ele fala que recebeu em tal ano, tal mês, tal dia e tal hora. Realmente, se uma pessoa ele não lembra do dia da sua salvação, com certeza vai existir um dia que eles receberam a salvação. Por isso, Colossenses capítulo 1, versículo 6, fala que quando esse evangelho chega a vós e compreendes essa palavra, e o do dia da sua salvação, realmente a salvação tem um dia exato que você recebe. E que dia bom, que dia agradável, que o dia que eu recebi a salvação. Realmente temos um dia que nós recebemos a salvação e nós nos tornamos filhos de Deus. Eu recebi a salvação há 55 anos atrás.
E quando nós lemos as leituras passadas dos outros cristãos, podemos ver que todos eles escrevem um dia exato da sua salvação, o dia do seu novo nascimento. Realmente, se caso uma pessoa ele não lembre da sua salvação, o dia da sua salvação, com certeza Deus sabe o dia que você recebeu a salvação. Então precisam saber que quando você recebe a salvação, é o passado. Você recebe a salvação pela única vez dos seus pecados. E depois da sua salvação, agora nós estamos vivendo o presente. É o presente de como eu devo viver a minha vida. Realmente a vida de fé precisa crescer. E também o coração precisa ser transformado, sendo adequado diante do Senhor Deus. Então o cristão ele precisa continuamente se preparar para receber a salvação até a vinda do Senhor Deus. E também tem uma salvação que nós precisamos receber futuramente. Por isso a salvação ele é dividida em passado, presente e futuro. Por isso, se olharmos em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus Cristo, ele morreu no passado por nós, na cruz. Esse é o Jesus do passado. E também existe o Jesus de hoje, que ele transforma o meu coração continuamente a cada dia. E também existe o Jesus do futuro que irá vir a este mundo para nos levar e arrebatar para o reino de Deus. Realmente, nós podemos separar a salvação em três partes. Em outras palavras, podemos dizer que nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Realmente o nosso pecado e iniquidade foi morta e assim o nosso espírito foi revivido. Por isso, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala para preservar e conservar realmente o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo diante do Senhor Deus, para ser irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário separar esses três tipos de salvação. Quando o nosso espírito realmente foi ressuscitado, quando nossos pecados e nossa iniquidade foi morta, pôde restabelecer realmente uma ligação entre Senhor Deus e nós. E assim nós podemos ressuscitar diante do Senhor Deus. É a salvação do espírito. E depois da nossa salvação, realmente nós precisamos ter mudança da nossa vida. Isso chama a salvação da alma. É a salvação de nossa vida cotidiana que nós precisamos viver, que nós manifestamos que nós somos salvos. E depois temos a última salvação, que é a salvação do nosso corpo que nós temos. Realmente nós precisamos trocar esse nosso corpo para um corpo que não morre, não apodrece. Senhor Deus, ele vai ressuscitar. E assim nós podemos nos transformar pela glória do Senhor Deus em um corpo semelhante a Cristo. E assim nós podemos estabelecer em três salvações, que é o do espírito, da alma e do corpo. Precisamos pensar nesta parte hoje. Por isso, quando você recebe a salvação, é a mesma coisa de você nascer o broto. É o começo da vida. Por isso, na Bíblia, ele fala sobre várias palavras da salvação. E entre elas, realmente tem três coisas mais importantes. Vamos procurar. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos a todos juntos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então agora, aqui ele fala, pela graça sois salvos. Realmente, essa graça que foi permitida para nós foi através do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e assim ele ressuscitou e ganhou realmente do poder da morte. Por isso, quando nós dizemos que estamos acreditando, nós estamos acreditando na morte e também na ressurreição de Cristo. Assim, Senhor Jesus Cristo, ele pôde nos justificar. Então nós podemos acreditar na morte e na ressurreição de Cristo. E essa graça, que realmente é por meio da fé, nós recebemos o dom de Senhor Deus. Por isso, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito: ao qual, não havendo visto, amai, no qual, não havendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.
Realmente nós acreditamos, nós ouvimos a palavra e cremos na palavra. E assim agora nós podemos nos alegrar com a felicidade gloriosa, com o amor inefável ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós recebemos a eterna salvação. Então essa eterna salvação nós recebemos uma vez. Vamos ver a palavra do Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos verificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Realmente nós estávamos mortos nas ofensas e pecados. Quando Adão ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu naquele tempo. A carne não morreu, mas o espírito ele morreu. Ele teve aquele término de ligação com o Senhor Deus. Mas Senhor Jesus Cristo, ele Senhor Deus, ele nos salvou e assim salvou eternamente. Então, isto é um fato que já aconteceu no passado, através da graça, pela uma vez, eternamente. Então, é uma eterna salvação. Então, quando as pessoas eles falam que acreditam nessa salvação, realmente tem vários significados. Vocês já comeram? Quando você fala que você já comeu, realmente lá dentro tem arroz, tem peixe, tem kimchi, tem vários outros tipos de comida. Não é? Por isso, quando você fala que recebeu a salvação, realmente dentro da salvação tem vários significados. Por isso, em Efésios capítulo 1, versículo 7 está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Primeiramente, Senhor Jesus Cristo, ele morreu por mim na cruz, através do seu sangue precioso, lavando meus pecados para sempre. E não tem ninguém que não saiba que Senhor Jesus Cristo morreu pelos pecados. Mas por que as pessoas ainda têm temor aos seus pecados e ainda têm medo do pecado? Isso porque eles não acreditam na eterna redenção de Cristo. Não, Senhor Jesus Cristo não lavou um pouco do nosso pecado. Algumas pessoas falam, Senhor Jesus Cristo morreu pelo pecado passado, o pecado de agora. Mas ele não lavou o pecado do futuro. Por isso que eles não têm certeza da salvação. Quando você pega o dinheiro emprestado de alguém, e assim você abre uma empresa e fracassa, e não pagando o dinheiro que ele está devendo, ele realmente vai entrar na prisão. E como é que ele pode sair da prisão? Precisa pagar uma fiança. Não é pagar um pouco da fiança. Tem que pagar tudo o que ele deve. Realmente é importante pagar a fiança, mas quanto que tem que pagar? Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo fala: se não pagar nem um cisco de um pecado, você não consegue entrar no reino dos céus. Até o menor pecado que você cometeu, Senhor Deus vai julgar no dia do juízo. Até os pequenos pecados do presente, também do passado e também do futuro que você vai pecar ainda, realmente, eternamente, teve a remissão dos pecados. Isso chama eterna redenção. Eu antigamente também já ouvia várias vezes que Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, mas sempre eu tive na minha consciência que eu tinha pecado no meu coração. E eu pensava, o que tem a ver a minha vida com Cristo? Cristo morreu há 1900 anos atrás. Qual é a relação que eu tenho com ele? Eu não falava isso pela boca, mas realmente eu sabia que Senhor Jesus Cristo tinha morrido por mim. E eu ficava agradecido. Mas mesmo assim, toda noite eu orava diante do Senhor Deus pedindo perdão dos pecados. Eu achava que se fizesse obras boas, podia lavar meus pecados. Então eu descobri naquele tempo que minha salvação não era uma salvação perfeita. Então, no dia da minha salvação, eu entendi uma coisa. No Hebreus capítulo 9, versículo 12, está escrito: mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele disse: está consumado. O que ele consumou? Em 1 João capítulo 3, versículo 5, ele fala que veio para lavar nossos pecados. Ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Então o Senhor Jesus Cristo ele veio, ele cumpriu todas as leis, ele realmente salvou nossos pecados e ele remiu todos os meus pecados. Por isso uma pessoa ele morreu por todas as pessoas. Por que uma pessoa ele morreu por todas? Realmente, Senhor Jesus Cristo ele morreu por causa dos nossos defeitos, nossos pecados. Senhor Jesus Cristo ele foi chicoteado por causa dos nossos pecados. E Senhor Jesus Cristo ele remiu uma vez por todas. Ele levou todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro.
E assim, o precioso sangue de Cristo é muito maior do que o nosso pecado. Por isso, em Isaías capítulo 40, versículo 2, ele fala que a sua iniquidade já está expiada, e já que recebeu em dobro da sua mão do Senhor por todos os seus pecados. E em Isaías capítulo 38, versículo 17, ele fala, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Por isso, de várias maneiras, a Bíblia relata como o nosso pecado foi remido diante do Senhor Jesus Cristo, eternamente. Então, quando nós acreditamos nisso, manifesta a salvação dentro de nós. Por isso, no Lucas capítulo 1, versículo 77, está escrito, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados. Realmente não há salvação sem remissão dos pecados. Algumas pessoas, eles falam que recebeu a salvação, mas não acreditam na remissão dos pecados. Ele fala que nasceu de novo, mas não tem remissão dos pecados. Como pode haver uma salvação sem remissão dos pecados? Então, alguma coisa está errada aí. Quando eu recebi a salvação, eu não sabia o que era a salvação detalhadamente, mas eu sabia com clareza que Senhor Jesus Cristo remiu todos os meus pecados. E assim, quando você recebe a remissão dos pecados, todo o medo do julgamento e do juízo de Senhor Deus some no seu coração. E assim, eu aprendendo mais, eu percebi que isso era a salvação. Assim, quando você acredita, o Espírito Santo entra no seu coração. Realmente, dentro dessa Bíblia toda, ele relata sobre a história do Filho de Deus, que morreu na cruz e remiu todos os nossos pecados. Realmente, não tem uma história mais extraordinária do que isso. Isso é o maior trabalho do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Realmente, ele remiu todos os pecados no mundo. Meu pecado, pecado de vocês, o pecado de todas as pessoas, o Senhor Jesus Cristo carregou. Quando você acreditar nisso, ninguém vai perecer. Assim, no começo, quando você fala que recebeu a remissão dos pecados, no Romanos capítulo 3, versículo 24, está escrito, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tem uma diferença entre perdão dos pecados e a justificação. Realmente, perdão dos pecados é que você não tem mais pecado. Mas e a justificação? É que Senhor Deus, Ele considera que você não pecou nenhuma vez na sua vida e considera que nós guardamos todas as leis de Senhor Deus. Realmente, o nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo levou e morreu na cruz. E assim, Ele ressuscitou e nos justificou. Por isso, em Romanos capítulo 5, versículo 19, está escrito, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Realmente, nós éramos pecadores dentro de Adão, mas através do sacrifício de Cristo, todos nós nos tornamos justos diante do Senhor Deus. Por isso, na Bíblia, ele fala que nós fomos comprados sem valor e vendidos sem valor. Então, nós nascemos dentro de Adão e nos tornamos pecadores, mas através de Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos tornar justos. Isso é uma coisa incrível. Por isso, nós fomos justificados. Por isso, no Romanos capítulo 4, versículo 4, fala, ora, aquele que faz qualquer obra não ele é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, aqueles que trabalham, realmente o salário que ele recebe não é uma graça, porque ele trabalhou por aquele. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Já que o Senhor Jesus Cristo morreu para aqueles que não praticam, ele deseja que aqueles que não praticam creem naquela que justifica o ímpio, que a sua fé é imputada. Então, se você acredita, isso se torna justiça, e se você não acredita, isso se torna julgamento. Por isso, no versículo 6 fala, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Por isso, aqui ele fala que é bem-aventurado aquele que Deus imputa a justiça sem as obras. Então, qual é uma bênção isso? Por isso, através do sangue de Cristo, nós recebemos a remissão dos pecados e assim nós fomos justificados. E agora, no João capítulo 6, versículo 47, está escrito, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, o pecador que precisava ir para o inferno, ele não precisa mais ir para o inferno, porque ele tem a vida eterna. Ele não recebe a vida eterna no reino de Deus, ele já recebeu a vida eterna aqui. Por isso ele não vai para o inferno. Quando fala você nasceu de novo, ele fala no 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus Cristo ele disse, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus.
Realmente, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, quem estava debaixo de Cristo, todos os pecados foram remidos. Isso representa a água. Realmente, a água, ele significa o juízo de Deus. Porque Senhor Deus, ele julgou este mundo através da água. Quando no dilúvio de Noé, realmente todas as pessoas morreram através da água. Então o Senhor Jesus Cristo, ele morreu através do julgamento do Senhor Deus através das águas. E assim o Senhor Jesus Cristo ganhou da potestade das trevas, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso a morte e a ressurreição de Cristo também significa a eterna redenção e também a nova vida. Essas duas coisas. Então, através da ressurreição de Cristo, o Senhor Deus, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Por isso, quando nós falamos que recebemos a salvação, significa que nós nascemos de novo. Então, se nós nascemos de novo, nós tornamos filhos do Senhor Deus. Por isso eles falam born again, que antes nós nascemos através da carne pela mãe, mas agora, através do Espírito, nós nascemos de novo diante do Senhor Deus. Por isso, no João capítulo 1, versículo 13, está escrito: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nós nascemos diante do Senhor Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, todos aqueles que aceitam realmente conseguem ganhar da potestade das trevas. Porque o nosso Pai é Senhor Deus. Vocês sabem o quão grande é este poder? Realmente, anjos não podem se tornar filhos de Deus. Então, anjos não são filhos de Deus. Agora, os salvos são cristãos. E eles são noivas de Cristo. Nós somos filhos de Deus porque somos herdeiros. E quando nós somos noivas, porque nós iremos participar da glória de Cristo. Quando alguém se torna presidente, realmente a esposa dele se torna a primeira dama e a esposa do rei se torna a rainha. E nesses tempos realmente podemos ver que o presidente ele está viajando para vários lugares e realmente vemos que a esposa está sendo glorificada. Realmente a esposa, a primeira dama, ela não precisa para nada lá. Mas por causa do marido, que é o presidente, ela recebe toda essa glória. O que é ser noiva de Cristo? É estar sempre participando na glória de Senhor Deus. Isso não é extraordinário? Quando você recebe a salvação, realmente isso é um grandioso poder que você está recebendo. Mas algumas pessoas, eles falam, vamos fazer oração de aceitação de Deus. Aceitação de Cristo. Jesus Cristo, me aceite de volta. Por favor, repitam a oração comigo. Abra o coração, Senhor Jesus Cristo, entra dentro de mim. Amém. Isso é possível? Então, algumas pessoas, quando eu pergunto, você já recebeu a salvação? Ele fala, eu recebi a salvação através da oração de aceitação. Isso é salvação? Você conseguiu aceitar o Senhor Jesus Cristo? Claro que não. Não é desse jeito que você aceita o Cristo. O resultado da salvação é a aceitação de Cristo. Quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus. De vez em quando eu observo algumas pessoas que não receberam a salvação e dizem que receberam a salvação. Essas pessoas têm maior dificuldade de receber a salvação. Então agora, se você se tornou filho de Deus, realmente você recebe uma herança. Romanos capítulo 8, versículo 17 fala sobre a herança de Senhor Deus. Então, uma herança que você recebe é através de Senhor Jesus Cristo. O que é essa herança? É você ser herdeiro. Por isso que Senhor Jesus Cristo fala que tem muito local para nós estarmos no reino de Deus. Por isso, todas as coisas de Senhor Deus é meu. Porque não é sujo, não é imundo, não apodrece. Realmente, todas as coisas que foram permitidas para nós é eterno e glorioso. Por isso, nós podemos receber todas as coisas de Senhor Deus. Por quê? Porque nós nascemos como filho de Deus. Então, já que é filho de Deus, a casa do Pai é do Filho também. Então, nós podemos ir diante do Senhor Deus e dizer que é nossas coisas. Assim que você recebe a salvação, o reino do Senhor Deus é meu. Porque somos herdeiros de Deus. Junto com Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Por isso, para nós recebermos essa glória, o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Então, essa glória que nem os anjos conseguem obter, nós podemos obter. Realmente aparece na Bíblia que muitos anjos eles cometeram pecado diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo ele não morreu pelos anjos. Quando os anjos eles se tornaram corruptos como Satanás e diabo, eles não têm como mais voltar. O Senhor Deus preparou o inferno para eles. Realmente, o objetivo da criação do homem e dos anjos são totalmente diferentes.
Assim nós tornamos herdeiros de Deus. E assim, quando fala que nós recebemos salvação, tem várias outras palavras, mas nós dizemos que recebemos o Espírito Santo. Por isso em Gálatas capítulo 3, versículo 2, ele fala: recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando nós recebemos a salvação, nós não sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós. Nós, quando estudamos a Bíblia, falamos: isso é salvação, isso é nascer de novo. Eu ter recebido a salvação é ter recebido o Espírito Santo. Eu me tornei filho de Deus, a vida é eterna. Aí naquele momento você descobre: mas o Espírito Santo está dentro de mim agora. E assim ele descobre. Então quem permitiu para que você acreditasse nisso é o Espírito Santo. Então, agora, nós precisamos aprender mais detalhadamente cada momento. Depois que recebemos a salvação, nós precisamos acreditar que o Espírito Santo está dentro de nós. Senhor Jesus Cristo lavou meus pecados e o Espírito Santo entrou dentro de nós. A vida de fé não é você colocar Senhor Deus na igreja e você vir uma vez por semana e agradecer e ir embora. Isso não é vida de fé. O que é vida de fé? É você viver com o Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração durante a semana. Antes da nossa salvação, realmente você vivia sem nenhuma ligação com o Senhor Jesus Cristo. Você estava distante. Mas depois que eu recebi a salvação, o Senhor Jesus Cristo está dentro de mim. Senhor Jesus Cristo está dentro de mim. Então, eu estou dentro de Cristo, Cristo está dentro de mim. Não posso mais separar Cristo e a minha vida. Vocês conseguem acreditar nisso? Isso é uma grande verdade. Quando uma criança ela nasce, ela não sabe se tem um coração, o estômago, o pulmão. Mas mesmo ele não sabendo, ele sabe que existe. E quando ele cresce, ele fala: eu tenho coração, eu tenho pulmão, eu tenho um fígado, eu tenho rim, eu tenho outras coisas. Da mesma forma, depois da nossa salvação, quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos que o Espírito Santo está dentro de nós. Se você não souber disso, você não consegue viver a vida de fé detalhadamente. Por isso, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, já que o Espírito Santo está dentro de nós, o nosso corpo é um templo. Então, será que eu posso pecar com o meu corpo? Se não souber disso, se você não sabe disso, realmente isso é um problema. Todo lugar que eu vou, o Senhor Jesus Cristo está comigo. Toda vez que eu falo, toda vez que eu ajo, o Senhor Jesus Cristo está vendo. Então, será que eu posso fazer de qualquer jeito? Essas palavras eu irei ensinar em outra hora. Realmente na Bíblia fala sobre a vida verdadeira de um cristão. Nós precisamos estudar mais detalhadamente a Bíblia. Não é apenas doutrina. Essa verdade precisa estar acontecendo dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. Isso é ser verdadeiro cristão. Por isso, já que nós recebemos a eterna salvação e o eterno Espírito de Deus, realmente nós recebemos todas essas coisas de uma vez. Então, receber a salvação isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então, todas as coisas nós recebemos como um grande presente de Senhor Deus dentro de nós. O Senhor Deus, Ele pagou um preço muito caro para nos permitir essa salvação, que deu o seu Filho por nós. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com Ele todas as coisas? Senhor Deus, Ele permitiu o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz. Então, realmente isso é um grande presente. E nós recebemos esse presente. Quando nós recebemos um presente de alguém, seu coração não balança? O que será que tem dentro daquele presente? Com um grande desejo, querendo que esteja a coisa que você precisa. Uma coisa tão valiosa. E você abre e você fica feliz e surpreso. Como é que ele soube que eu precisava disso? Como é que ele me deu uma coisa tão cara assim? E assim você tem um grande agradecimento e felicidade por aquela pessoa que te deu. Por isso, nós também, realmente nós recebemos esse grandioso dom de Senhor Deus, presente de Senhor Deus. Isso não vem de nós, mas é dom de Senhor Deus. Então agora nós precisamos saber que brotou dentro do semente. Então é o início da vida. Então é o início de ser filho de Senhor Deus.
Então, quando você nasce, realmente você precisa crescer também. E assim começa a nascer a erva. Assim que você brota, você começa a crescer a erva. Então, esse é o início da vida de fé. É o crescimento na vida de fé. Assim, depois que você recebe a salvação, é necessário que você cresça, não é? Até Senhor Jesus Cristo também, no Lucas capítulo 2, versículo 52, fala: E crescia Jesus em sabedoria e em estrutura, e em graça para com Deus e os homens. Senhor Jesus Cristo também nasceu, também teve o crescimento dele. Ele realmente teve cuidados da Maria, nasceu numa manjedoura, filho de campeiro, e durante 30 anos ele cresceu. A árvore, quando passa mais ou menos 3 anos, ele tem frutos. Animais também, eles passam 3 anos, eles amadurecem, e assim eles conseguem ter filhotes. E o homem em torno de 30 anos. Quando você chega na fase de 30 anos, realmente as pessoas também amadurecem. Senhor Jesus Cristo, quando chegou aos 30 anos, durante 3 anos e meio, ele fez o trabalho de Senhor Deus. Crescia Jesus em sabedoria, em estrutura e em graça para com Deus e os homens. Então nós também precisamos crescer na vida de fé. Por isso no 1 João capítulo 2, versículo 18 fala: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também realmente crescemos a carne. Também nós crescemos o conhecimento. Nós crescemos a nossa forma característica. O homem, eles crescem um tamanho, uma altura. Quando ele cresce até o hormônio parar, não tem como ele crescer para sempre. Mas a vida e a característica dele precisa crescer continuamente. Não é? Verdade. Nós, cristãos que recebemos a salvação, realmente precisamos crescer a vida de fé. Precisam crescer continuamente. Realmente, crescer sozinho é impossível. Não tem como você receber a salvação sozinho, lendo a Bíblia ou orando. Não tem como receber a salvação sozinho. É necessário que haja uma pessoa que recebeu a salvação primeiro para espalhar esse evangelho para nós. Uma pessoa que recebeu a salvação primeiro precisa ajudar. Será que uma criança, quando nasce, ele consegue crescer sozinho? Não tem como ele crescer sozinho. É necessário do amor e do carinho e do cuidado dos pais para que aquela criança crescer. Realmente, quando você recebe a salvação, você não está sozinho. Realmente, você está dentro de uma família, dentro de um grupo de salvos. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Vamos ler? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Realmente, uma criança recém-nascida. O que é uma criança recém-nascida? Quando uma criança é recém-nascida, ele procura dinheiro, procura fama? Não. Tem pessoas que quando acorda já procura cigarro. Mas o bebê, quando ele nasce, ele já procura leite. Como uma criança que busca leite. Então, como nós somos crianças recém-nascidas, nós precisamos ser manso e suave. E o que é o leite materno? É a palavra do Senhor Deus. Os animais também, quando nascem, eles realmente buscam na mesma hora a mama da mãe. Como é que isso é possível? Como é que ele aprendeu a mamar? Será que alguém dentro da barriga da mãe ensinou, falando, quando você nascer, você tem que mamar. E a mama da mãe está no seio da mãe. Você tem que entrar nos seios e tem que mamar quantas vezes por dia? Ele aprende isso? Não é. Ele sabe por instinto. Aonde está a mama da mãe? Hein? Aonde está a mama da mãe? Se tivesse nas costas, ia ser um grande problema. Senhor Deus, Ele planejou muito bem. Quando você abraça um bebê,
A local da boca da criança, ele é certinho com o peito da mãe. A boca do bebê é pequenininho, mas vamos dizer que o mamilo da mãe é muito grande, o tamanho de um soco. Realmente o tamanho também é adequado, a temperatura também é adequada. Então, o Senhor Deus, ele realmente formou muito bem. E agora algumas pessoas falam, onde está o mamilo de Senhor Deus? Algumas pessoas falam, está no pastor. Mas não é. O coração do Senhor Deus sabe onde fica? Se olharmos no 1 João capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O grupo de salvos, quando eles amam uns aos outros, realmente quando eles estiverem unidos, lá estará o amor de Senhor Deus. As pessoas falam que o amor do homem está no coração. Eles desenham um coração. Mas onde está o verdadeiro amor do Senhor Deus? Onde é o coração do Senhor Deus? É o grupo, a união dos salvos, dos cristãos. Quando você recebe a salvação e quando você está realmente amando dentro desse grupo, o Senhor Deus está lá dentro, nos amando. Assim, se você não estiver dentro da união dos cristãos, você não consegue receber a palavra do Senhor Deus. Se olharmos no mundo animal, os filhotes eles começam a correr atrás da mãe. Eles não podem perder seus pais. Realmente, quando tiver problema, os pais eles se protegem os seus filhotes brigando. Então, eles sempre têm um bando, um grupo que eles andam. O elefante também, ele protege muito bem os seus filhotes. Não só os seus filhotes, mas também protege outros filhotes também. E no mundo animal também, quando o animal selvagem ele vai atrás dos filhotes e morde, a mãe vai atrás do filhote, briga e pega os filhotes de volta. Se não tivesse aquele bando, como é que aquele filhote iria sobreviver? Tem que estar dentro de um grupo, entenderam? Por isso nós estamos buscando a mama, o leite maternal, para que nós possamos ter o crescimento, para que nós possamos crescer mais fortemente de Senhor Deus. Senhor Deus continuamente permite a palavra que nós precisamos para que nós possamos crescer cada vez mais na vida de fé. Isso é a segunda salvação. Vamos procurar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos ler todos juntos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra foi o apóstolo Paulo que entregou para os irmãos de Filipenses em Atos capítulo 16, quando ele estava na cadeia. Quando ele foi para Filipenses, ele pregou. E assim uma irmã chamada Lídia recebeu a salvação e cresceu o evangelho lá dentro. E dentro de muitas perseguições, ele estava na cadeia. E assim, a igreja de Filipenses, depois que recebeu a salvação, começou a crescer a igreja. E os irmãos de Filipenses, eles se tornaram um. E assim, eles continuamente conversaram com o apóstolo Paulo. E aqui fala, meus amados. Aqui ele está falando para os santos. Assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque o apóstolo Paulo ele estava na cadeia. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa salvação que aparece aqui, quando você tem temor e tremor, não é uma salvação que você recebe. Não é a salvação que você recebeu da remissão dos pecados. Algumas pessoas quando leem isso falam assim, eu preciso ter temor e tremor para ter a salvação. Por isso aqui surge uma confusão. As pessoas eles confundem. Essa salvação é a salvação das pessoas que receberam o Espírito. Quando você fala, gaste bem o dinheiro, você fala isso para a pessoa que tem dinheiro ou não tem dinheiro? Como é que você pode gastar bem o dinheiro se você não tem dinheiro? Realmente, essa palavra que você fala para ter temor e tremor, para receber a vossa salvação, isso são as pessoas que realmente receberam a salvação.
Por isso, no João capítulo 10, versículo 28, está escrito: E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Então, realmente, as pessoas que receberam a salvação, eles estão sempre dentro da mão de Cristo e mão de Senhor Deus com proteção. Uma pessoa que recebeu a salvação, que recebeu o Espírito Santo, que eles receberam a vida eterna, essas pessoas realmente estão dentro da proteção de Senhor Deus. Derramou o sangue de Cristo e não tem como arrebatar. Se caso uma pessoa ele venda toda a sua herança para comprar alguma coisa preciosa, será que ele vai deixar de qualquer jeito? Ele vai deixar perder essas coisas? Claro que não. Os tesouros nacionais da Coreia, realmente eles estão debaixo do Banco Central da Coreia. Talvez os alemães eles conseguem chegar e roubar esse tesouro. Mas o cristão não tem como arrebatar a salvação de Cristo na mão de Senhor Deus. Algumas pessoas falam, se o cristão ele errar, vai para o inferno. Isso está errado. Onde está escrito isso na Bíblia? Mesmo que tenha a palavra parecida, o significado é outro. Quando uma pessoa ele recebe a salvação, a vida que ele tem realmente, a obrigação de proteger essa salvação não está comigo, está com o Senhor Deus. Ninguém consegue arrebatar na mão do Senhor Deus. Então, o que significa quando fala ter temor e tremor? E essa salvação não é a salvação do Espírito. É sobre a salvação da nossa vida, que nós não mudamos, porque nós temos ainda o antigo homem dentro de nós. Nós recebemos a salvação, mas nós somos muito jovens. Quando uma criança nasce, o bebê ele não tem vergonha, porque ele não sabe que ele está nu. Ele faz cocô com o cachorro. Ele come qualquer coisa que está no chão. Não é? E quando cresce um pouco? Quando cresce mais um pouco, ele sabe diferenciar o que é vergonhoso ou o que não é vergonhoso. Realmente ele sabe como é que tem que fazer o cocô, o xixi, as suas necessidades. Então ele começa a crescer e mudar. Então agora quando ele cresce mais e mais, ele ficando mais amadurecido. E assim ele sabe alegrar os seus pais, ele sabe fazer os pedidos dos seus pais. E assim ele vai crescendo. A nossa vida de fé quando é criança é uma vida de fé falha. Por isso no 1 Coríntios capítulo 3 fala que ainda vocês são bebês recém-nascidos. Quando você, mesmo recebendo salvação, ainda vive como crianças, como carnais. Então, ele não consegue sair dessa sua carne. Ele sempre tem briga, tem inveja. Quando você recebe a salvação, a vida de fé precisa mudar, precisa crescer continuamente. Quando você fica toda vez como uma criança, realmente, quando você nasce, toda a família ela agradece, fica feliz por ter neto. Mas se esse bebê não cresce, passa 1 ano, 2, 3 anos, se não cresce, o que acontece? Será que a família gosta? Toda a família fica preocupada por ela não crescer. Então é necessário que o bebê cresça. É necessário que ele consiga virar, consiga andar, rastejar, andar. Meu bebê ele andou. Anda dando cada passo. Meu bebê ele agora consegue comer de colher. Realmente você ver esse crescimento, cada momento que ele cresce, toda a família fica alegre. Então também cristão também precisa crescer. Por isso precisa temor e tremor para obter a salvação. Essa salvação não é a salvação do Espírito, porque nós já recebemos a salvação. É você ter a salvação, cumprir essa salvação na sua vida de fé, a sua vida cotidiana que você vive, para você ter esse crescimento. Mesmo depois da salvação, você ainda tem o velho homem. Você quer que isso desapareça de você. Mas o Espírito Santo, ele deseja que nós possamos mudar o nosso velho homem através da palavra. Então, as pessoas que receberam a salvação, ele vive pela carne. Realmente, o Satanás ele não consegue roubar a nossa salvação, mas ele pode estragar a nossa vida de fé, querendo que nós vivamos carnalmente, colocando coisas que a carne agrada.
E assim ele atrapalha a vida de fé. Não consegue viver mais agradando ao Senhor Deus, transformando em um humano inútil. E assim, o que acontece se acontecer isso? O cristão ele não vai perder a sua salvação, mas eles vão receber a grande ira do Senhor Deus. É necessário que o cristão ele precisa crescer. Se caso o cristão ele não obedece, Senhor Deus ele dá bronca, mas se não obedecer a bronca, Senhor Deus vai permitir o castigo, a sua ira. Senhor Deus realmente vai permitir a sua ira. Isso nós iremos aprender no outro tempo. Se caso um cristão ele pecar mais fortemente, Senhor Deus ele pode até matar. Senhor Deus ele pode matar o cristão. Por isso, nós precisamos ter temor a Deus. Temor e tremor para alcançar a salvação. Que qual a salvação é essa? É a salvação do nosso corpo, a salvação da nossa característica da nossa vida. Nós precisamos amadurecer continuamente, mais e mais. Mas algumas pessoas, eles crescem rápido, outras não crescem rápido. Tem pessoas que passam anos e anos e eles não têm mudança na sua vida. Essa pessoa que vive muito tempo a sua salvação, mas ainda ele tem aquele velho homem, fica bravo, briga, fofoca, não obedece. Realmente não tem interesse na evangelização. Quando é que vai amadurecer? Por isso, o cristão ele precisa ter uma mudança na sua velho homem. Vamos procurar Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos ver. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui, a igreja de Gálatas foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, mas a sua vida de fé está totalmente errada. Eles se esforçavam para guardar a lei, eles voltavam para a carne. Por isso, ele fala, meus filhinhos. Ele está falando, meus filhinhos, por causa que eles são salvos. Por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, eles receberam a vida de Cristo. Se ele recebeu a vida de Cristo, eles têm que ter o coração de Cristo dentro dos seus corações. Mas a imagem de Cristo precisa ser formada dentro do coração das pessoas. Mas ele fala que, porque de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Realmente o cristão ele precisa se esforçar para que tenha a imagem de Cristo dentro de nós. Às vezes eu também, quando eu prego o Evangelho, eu fico muito fraco por pregar o Evangelho, porque não tenho mais forças. E toda vez que eu prego o Evangelho, meu estômago ele fica todo quente, porque eu grito bastante. Então, só porque eu estou cansado, não posso falar fraco, não é? Mas quando eu prego o Evangelho, eu tenho que pregar mais fortemente, mesmo que eu desmaie depois. E assim que eu prego, toda a minha força sai. Quando eu prego uma semana na conferência, eu fico com dores durante uma semana também. Por que eu estou falando isso? Não é só eu, mas todas as pessoas que estão também tendo conversação ou evangelização, realmente não é uma coisa fácil. Quando uma criança ela nasce, realmente a mãe ela dá a sua vida para ter esse filho no parto. E também, só é isso? Não, ela também sacrifica a sua vida para criar ela também. Realmente é dar toda a sua vida, o resto da sua vida para criar o seu filho. Ah, quando é que ele vai amadurecer? Realmente, um dia ele vai amadurecer, precisa crescer. E assim dá o seu amor. Realmente, a mãe não expulsa o seu filho porque ele fez algo errado. Algumas pessoas, ele fala assim, ele é seu filho? Como é que é seu filho? Ele faz uma coisa tão errada assim. Mas a mãe fala, não, ele é meu filho. Eu, antigamente, quando eu era criança, eu fiz isso também, fiz aquilo também. A mãe deseja todo o bem pelo seu filho. Realmente, para que ele possa crescer fortemente, aguentando todas as coisas. Por isso, o cristão precisa ter uma imagem de cristão.
precisa ter uma imagem de Cristo, precisa crescer, precisa ter a característica de Cristo, precisa continuamente mais parecer com Cristo. Todo o seu pensamento, todo o modo de falar tem que parecer mais com Cristo. Por isso, no 1 João, capítulo 2, versículo 6, fala: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se Cristo está dentro de mim e eu estou dentro de Cristo, eu preciso andar como Cristo, eu preciso pensar como Cristo, eu preciso falar como Cristo, eu preciso cada vez mais parecer com Cristo. Por isso, quando há a vinda de Cristo, o meu corpo pode se transformar como o corpo de Cristo. Realmente, a cigarra da Coreia, ele fica 7 anos como larva e depois ele se torna uma cigarra. É assim, ele sai e vira uma cigarra. Depois que nós recebemos a salvação, nós precisamos cada momento mais parecer com Cristo, até que o nosso corpo se torne igual ao de Cristo. Cada vez mais. Por isso, nós precisamos parecer com a imagem de Cristo. Isso é uma palavra muito importante. Qual é a imagem de Cristo? Eu preciso me sacrificar para parecer mais com Cristo. Se olharmos no 2 Coríntios, vamos procurar, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui ele fala, amados. Amados são para os cristãos. Nós temos essa promessa. Realmente, Senhor Deus é um Deus santo. Nós precisamos continuamente parecer mais com o Senhor Deus santo e perfeito, não é? Então, já que nós temos essa promessa, nós precisamos ter temor a Deus. Realmente, nosso espírito não tem temor. Mas só que já Senhor Deus é o nosso Pai, nós precisamos temer a Deus. Depois da sua salvação, se caso você faz algo errado, Senhor Deus, Ele dá castigo. Mas algumas pessoas, recebendo esse castigo, ele não sabe que está recebendo. Quando eu era criança, eu realmente não apanhei muito do meu pai, mas eu apanhei muito da minha mãe. Não sei o que eu fiz, né? Mas eu apanhei bastante. Minha mãe sempre colocava a vara lá em cima. E toda vez que eu faço errado, ela olhava para a vara e olhava para mim. E toda vez ela levantava a vara, ela batia falando, você errou naquele dia, você errou nesse dia. O Senhor Deus, no Hebreus capítulo 12, ele fala que ama o seu filho e dá castigo para aqueles. Se caso você faz algo errado, se você realmente caloteou alguém, ou você xingou alguém, realmente se você acha que pode enganar alguém, quando você engana uma pessoa mentalmente ou carnalmente, realmente, Senhor Deus vai permitir castigo. Se você se não arrepender, Senhor Deus pode até matar. Senhor Deus é um Deus severo. Por isso, quando vocês tiverem temor a Deus, no tremor e temor, significa que você precisa realmente trocar o seu velho homem, a sua pessoa. E aqui aparece, aperfeiçoando a santificação. Realmente, o que é santificação? É você ser diferenciado das coisas imundas. Pessoas que receberam a salvação realmente não podem pertencer mais a este mundo que está cheio de imundícia e pecado. Nós somos diferenciados para entrar no reino de Deus. Precisamos aperfeiçoar a santificação, purificando-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. O cristão não pode falar coisas sujas, não pode pensar coisas imundas. Realmente não pode ter amizade com pessoas erradas. Não pode ter amizade com pessoas erradas. Jogar também todo o costume errado. Algumas pessoas, depois da salvação, eles bebem cerveja. Vocês acham que Satanás vai deixar você em paz? Quando você recebe a salvação, você não pode sujar nem o seu corpo. Esse corpo não é mais meu, pertence a Cristo. Realmente, meu corpo precisa ser saudável para o instrumento de Cristo. Você acha que pode fumar para que a sua saúde seja boa?
Você acha que a sua mente é muito boa para você beber álcool? Realmente isso é um grande pecado diante do Senhor Deus, porque esse corpo não é nosso. Realmente, o espírito e a carne, se tiver algo errado, se eu aprender alguma coisa errada, o nosso corpo fica sujo. Realmente, nós precisamos nos purificar de toda a imundícia. A nossa carne e no espírito, nós precisamos cada momento mais nos purificar para a vinda de Cristo. Nós precisamos ter essa transformação. E em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando nós recebemos a salvação, quando nós crescemos de uma certa forma, nós precisamos deixar de ser menino como as crianças. Nós precisamos realmente crescer, ser maduro, não é? Por isso, dentro da igreja, nós podemos ter esta mudança. Não acontece sozinha. Realmente, o Senhor Jesus Cristo que nos salvou, Ele realmente nos colocou dentro dele. E assim está nos nutrindo e também nos fortalecendo através da sua palavra, e crescendo, e nos conduzindo. Realmente nós precisamos deixar todas essas coisas para esse Senhor Jesus Cristo que está nos conduzindo. Desta maneira, Senhor Deus pode nos permitir todas as coisas que nós precisamos, não só espiritualmente. Realmente, Senhor Deus, Ele que controla até as aves do céu. Então, Senhor Deus, Ele pode nos ajudar continuamente. E por fim, realmente tem a última salvação, que é a salvação do corpo. Vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Vamos ver. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Realmente nós somos pessoas que nascemos da primícia do Espírito. Nós nascemos de novo. Então, primeiro nós recebemos a salvação do Espírito. E até agora, da nossa salvação, até nós irmos a Senhor Deus, é o futuro. Então nós precisamos continuamente obedecer a palavra para nos aperfeiçoar e nos mudar continuamente. E assim no fim vai ter a salvação do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. É uma redenção do corpo para que o meu corpo mude, que não experimente mais a morte, que não tenha a morte. Então nós estamos esperando realmente a redenção do nosso corpo. É uma salvação que nós iremos receber futuramente. Vamos procurar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, vamos ler todos juntos. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, as pessoas que receberam a salvação não pertencem mais a este mundo. Pertencemos ao reino de Deus. Agora nós pertencemos aos céus. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós iremos logo para o reino de Deus. Então somos agora um estrangeiro que estamos vivendo neste mundo, porque a nossa cidade natal agora é no reino de Deus. Nós estamos nos preparando para o eterno reino de Deus. Agora nós não precisamos mais esperar pelo visto, não é? Nós já pegamos visto permanente. Agora realmente precisamos ter passagem para ir? Não, agora é só esperar o Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo chegar. Até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, realmente está muito próximo à vinda de Cristo, não é? Realmente todas as coisas que precisavam acontecer até a volta de Cristo já aconteceram. Agora nós estamos esperando realmente o Senhor Jesus Cristo.
Eu também quero voltar logo para o reino de Deus. Parece um pouco bom também eu esperar, Senhor Jesus Cristo, esperar um pouco mais para Ele vir, porque tem muitas pessoas que ainda precisam receber a salvação. Aqui está escrito, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz, poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, o Senhor Deus, Ele deseja transformar o nosso corpo em um corpo glorioso. Realmente, nesse corpo é um corpo imundo, fraco. Às vezes ficamos cansados. Realmente estamos adoecidos, pobres, as pessoas ignoram. Realmente, nossa carne é muito fraca. Mas, Senhor Deus, Ele deseja realmente transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, como o de Senhor Jesus Cristo. Assim, nós podemos transformar o nosso corpo glorioso, como o Senhor Jesus Cristo. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, está escrito, depois, nós os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Assim nós podemos estar sempre com Cristo. Um dia, quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar, realmente as pessoas que receberam a salvação, eles vão subir e ressuscitar. Não com o corpo apodrecido. Nós iremos transformar o nosso corpo em um corpo glorioso como o do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós não iremos para alguns metros de cima. Realmente, nós iremos sair desta terra, deste mundo, e entrar no mundo do Senhor Deus. E sempre estaremos com o Senhor Deus. E daquele tempo em diante, nós não iremos mais nos separar de Senhor Deus. Realmente, nós seremos igual a Enoque, que iremos encontrar com o Senhor Jesus Cristo sem morrer. Eu acredito nisso. Se não acontecer nenhum acidente comigo, eu não morrerei e encontrarei com o Senhor Jesus Cristo. Porque realmente já aconteceu todas as coisas que tinha que acontecer até a vinda de Cristo. Realmente nós estamos amando e esperando a vinda de Cristo. Realmente nós não podemos encontrar com o Senhor Jesus Cristo fazendo coisas erradas. Realmente nós precisamos amar o Senhor Jesus Cristo, obedecer a palavra, sujeitar a palavra, para que nós tenhamos um corpo perfeito para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Realmente nosso corpo é muito fraco, mas nós precisamos transformar. Isso é a terceira salvação que nós iremos receber. Entenderam? Hoje eu irei pregar até aqui. E depois que eu orar, antes do louvor, teremos um vídeo da igreja de África que os pastores visitaram. Nós iremos assistir. Então, depois de oração, nós iremos assistir. Então, não desliguem o projetor. Vamos orar? Senhor Deus Pai misericordioso, realmente nós estávamos afastados de Senhor Deus e dentro do pecado. Mas Senhor Deus, Ele teve misericórdia de nós e nos salvou. Quando nós não sabíamos quem era Senhor Deus permitiu o Senhor Jesus Cristo para que derramasse o seu sangue para nossos pecados. Realmente nos salvou sem nenhum custo. Mais uma vez te agradeço. Nós que recebemos a salvação, que Senhor Deus possa continuamente nos conduzir, não abandonando as nossas vidas, que esteja continuamente conosco com a nossa fraqueza, que através do poder da palavra e do Espírito Santo possa estar com nós para que nós possamos viver uma vida adequada como filho de Deus. Mais uma vez te agradeço, Senhor Deus. Realmente muitas pessoas hoje ouviram a sua palavra, que através da palavra e do Espírito, que nós possamos realmente ser mudados todos os dias para manter como um filho perfeito diante do Senhor Deus, para que nós possamos viver sem vergonha diante do Senhor Deus. Senhor Deus, continuamente nos conduza. Realmente tem famílias que ainda não receberam a salvação, que se eles possam compreender essa maravilhosa salvação de Cristo. Mais uma vez te agradeço e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. 먼저 찬송하기 전에 영상을 먼저 잠깐 보여주세요.
끝이